milionário barbeiro fica surpreso quando um mendigo negro entra na barbearia com grana. Era um dia ensolarado na movimentada Avenida Rio Branco, onde a barbearia de Ricardo ostentava uma fachada imponente. O lugar era conhecido como o Santuário dos Cortes de Cabelo Perfeitos. Celebridades entravam e saíam, homens e mulheres da alta sociedade disputando horário com o barbeiro mais badalado da cidade. O cheiro do shampoo premium e do aftershave permeava o ar, e as risadas se misturavam ao som da tesoura cortando o cabelo. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Ricardo, um homem de 30 e poucos anos, exibia suas tesouras como um artista com pincéis. Ele era o epítome do sucesso. Traje impecável, relógio de ouro reluzente e um sorriso que brilhava mais do que as lâmpadas da sua barbearia. Tudo parecia perfeito até que, de repente, a porta se abriu com um rangido inesperado. A figura que entrou era um completo contraste. Miguel, um homem negro de aparência marcada P. A barbearia parou. O murmúrio frenético da celebridade cessou, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ricardo hesitou. Um mendigo? Na sua barbearia? Um manto de perplexidade cobriu os rostos ao redor. Mas aquilo não era tudo. Miguel sorriu. Um sorriso que parecia conter segredos guardados a 7 chaves. Estou aqui para um corte, disse ele, quebrando o estigma que pairava no ar. As memórias começaram a assolar Ricardo. Ele se lembrou de sua infância, dos dias em que ele mesmo lutava para ter um prato de comida. As lembranças vieram com um aperto no coração. Como ele conseguira esquecer de onde veio? Quantas vezes vira alguém como Miguel e desviou o olhar, fechando a porta para o que realmente importava. Um turbilhão de emoções e dúvidas borbulhavam dentro dele. Você não vai cortar o cabelo dele, vai? Sussurrou uma socialite que estava na fila. O desprezo estava claro em sua voz. Mas Miguel, com uma calma quase sobrenatural, olhou diretamente para Ricardo e disse: Você sabe o que é desistir? Você foi feito de cortes, não de tesouras. Aquilo atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele começou a questionar tudo sobre sua vida luxuosa. O que era aquele sucesso se suas raízes estavam enterradas na dor? As dúvidas surgiram como espectros, pairando sobre ele e sobre os outros que o observavam. Um zumbido de murmúrios começou, os olhares agora misturando curiosidade com reprovação. As caras de espanto se tornaram maiores quando Miguel revelou algumas verdades sobre o passado de Ricardo, até mesmo o que ele estava tentando esconder. Você acha que está seguro aqui? Este lugar não guarda o que você pensa, Miguel insinuou, desafiando o barbeiro a enfrentar suas inseguranças. Ricardo ficou paralisado. O peso das palavras parecia engoli-lo. O que esse homem sabia? O que mais ele estava escondendo? O clima se intensificou e todos sentiram que havia mais naquela conversa do que uma simples interação entre um barbeiro e um cliente. O ambiente estava tenso, carregado de promessas não ditas e sombras do que estava por vir. Eu não sou só um mendigo. Estou aqui por um motivo, Miguel finalizou, seu olhar penetrante sugando toda a segurança que Ricardo havia construído. Aquela presença não era mera coincidência. Era um aviso, um chamado. E o que significava realmente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou paralisado, as palavras de Miguel ecoando em sua mente como um alerta. O ar pesava mais e a tensão na barbearia era palpável, como se todos os presentes sentissem que algo grande estava prestes a acontecer. Mas antes que Ricardo pudesse formular uma resposta, um som estrondoso cortou o ambiente. A porta da barbearia foi escancarada com força, e uma figura não esperada à barbearia, cheia de risos e vaidade, agora parecia um teatro de pesadelos. "Ricardo!" Bruno gritou, sua voz carregada de pânico. "Você precisa me ouvir! Eles estão vindo!" O murmúrio de espanto que brotou da multidão foi como uma onda em um mar revolto. As celebridades, antes tão autoconfiantes, agora trocavam olhares nervosos, enquanto as socialites murmuravam entre si. Ricardo não conseguia processar. O que estava acontecendo? "Quem está vindo?" ele perguntou, e mal conseguindo conter o tremor na voz. A expressão de Bruno ficou ainda mais intensa, quase como se ele estivesse prestes a desenterrar um segredo profundo. Ele se virou para Miguel, como se reconhecesse a presença do homem. Você sabe como ele é, não sabe? Eles não têm piedade." As palavras de Bruno cortaram como uma faca. O ambiente se tornava um vórtice de emoções conflitantes, e Miguel, em um ato surpreendente, se levantou e se aproximou de Bruno. "Calma, amigo. Me conta tudo. O que está acontecendo?" As pessoas na barbearia estavam em choque. Miguel, o mendigo, agora parecia ser a única pessoa que mantinha calma em meio ao caos. Bruno começou a falar rápido, as palavras saindo em um fôlego ansioso. "Aquele grupo, o que se disfarçou de investidores em minha empresa, eram, na verdade, uma gangue. Eles têm um plano e vão acabar com a sua reputação. Ricardinho, você nunca percebeu, não é?" Ricardo ficou estático. Investidores, gangues, reputação? Sua vida cuidadosamente construída sobre fundações brilhantes parecia desmoronar a cada palavra que saía da boca de Bruno. Mas Miguel, com um olhar penetrante, começou a conectar as peças. "Os riscos que você assumiu com o seu salão não foram só para crescer", disse Miguel, quase sussurrando. "Havia algo mais. Lembranças que o assombram. Lembranças que você escolheu enterrar." O ar ficou pesado, e todos sentiram que haviam atravessado uma linha invisível. Ricardo se lembrou de sua juventude, de como havia se envolvido em negócios duvidosos na busca por sucesso. Mas não era apenas isso. Dentro dele havia segredos que se moviam, prontos para serem revelados. "Você se afastou porque tinha medo", continuou Miguel, agora com uma intensidade quase hipnótica. "Medo do que poderia perder. Mas e se eu ditasse as regras? E se você olhasse para sua vida e decidisse que é hora de encarar seus demônios?" As palavras de Miguel pareciam a flecha que atingia o alvo. O rosto de Ricardo se contorceu em confusão. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. Ele estava prestes a descer um caminho muito diferente, e a presença de Miguel, com todas as suas sombras, parecia ser o fio condutor para essa mudança. Mas uma batida violenta na porta interrompeu a tensão, e o que parecia escapar do controle começou a se concretizar. Uma voz robusta ecoou de fora. "Abra a porta, Ricardo."
Temos negócios inacabados. O coração de Ricardo disparou. Ele olhou para Miguel, então para Bruno. O que exatamente ele havia construído e a que custo? E quem era aquele grupo que ameaçava tudo em que ele havia se apoiado? O pânico tomou conta, mas uma pequena chama de coragem começava a se acender dentro dele. O que ele faria agora? Afinal, a verdade não poderia mais ser escondida. A batida na porta fez o coração de Ricardo disparar. A tensão no ar era quase palpável. Ele olhou para Bruno, pus para Miguel, e um medo apertava seu peito. As vozes lá fora se tornaram mais altas, mais exigentes. "Ricardo, abra a porta!" Ecoou uma voz robusta, cheia de autoridade. Miguel se moveu, seus olhos fixos na porta, como se pudesse ver além da madeira. "Eles não têm piedade", disse, quase para si mesmo. Bruno olhou ansiosamente para Ricardo, sua expressão carregada de urgência e pânico. "Você precisa decidir. Ricardo, agora!" O salão estava em estado de alerta. As celebridades, antes tão despreocupadas, agora sussurravam entre si, seus rostos pálidos se contraindo em expressões de preocupação. A socialite que antes havia criticado Miguel agora sussurrava: "Isso não pode estar acontecendo." O ambiente que antes era vibrante se tornara um campo de batalha de olhares nervosos e incertezas. Uma segunda batida na porta. "Ricardo, o tempo está se esgotando!" O temor era claro. O tom da voz de fora se tornava cada vez mais ameaçador. Ricardo respirou fundo. Ele precisaria enfrentar a tempestade. "Quem são eles?" Ele finalmente perguntou, dirigindo-se a Bruno. O ex-parceiro fitou-o, seu olhar desesperado implorando por compreensão. "É a gangue que tomou sua empresa. Eles estão atrás de você, não por causa de seus investimentos, mas por algo mais." Miguel se aproximou, com um ar de determinação. "Você precisa desvendar isso, Ricardo. O que você realmente esconde?" O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o fundo de seus pensamentos, lembrando-se de momentos que preferia esquecer. A noite em que assinou contratos obscuros, as promessas que fez àqueles que o apoiaram quando ele nada tinha. Mas havia algo mais. Algo que sempre esteve ali, um segredo que o ligava a Bruno de forma mais profunda do que ele imaginava. Em um movimento repentino, Bruno se aproximou de Miguel. "Se você sabe algo, agora é a hora de falar." A tensão cresceu. Ricardo sentiu o estômago revirar. "Eu não sou só um mendigo", Miguel disse, sua voz tão firme que parecia ressoar no fundo da barbearia. "Eu conheço vocês dois, e sei o que aconteceu anos atrás." O ar ficou pesado. Todos na barbearia pararam de falar. "Sobre você, Bruno. Você se lembra do que aconteceu naquela noite?" Miguel provocou. "A noite em que tudo mudou." Ricardo sentiu um frio correr pela espinha. As palavras de Miguel eram como uma lâmina afiada, cortando a superfície da sua realidade. Bruno ficou paralisado, os olhos arregalados. "Você não pode estar falando sério." Antes que o choque pudesse dissipar, a porta foi arrombada. A figura de um homem alto e ameaçador entrou, trazendo consigo uma aura de controle. "Cabe você, Ricardo. Sabemos que você está aqui." Os olhares agora se voltaram para o novo arrivante, a tensão instantaneamente elevando-se a um grau insuportável. "Quem é você?" Ricardo perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O homem sorriu, uma expressão fria e calculadora. "Sou o motivo pelo qual você perdeu tudo, e estou aqui para terminar o que começamos." Miguel respirou fundo, seus olhos se estreitando. "A verdade vem à tona, e você não pode escapar dela, Ricardo."
O que estava acontecendo? O peso das revelações estava prestes a desmoronar tudo o que ele conhecia. Ele olhou para Bruno. As peças do quebra-cabeça finalmente começando a se encaixar. O que mais havia nesse jogo? E quem realmente era Miguel? Nesse instante de revelação, Ricardo percebeu que a verdade não só o afetava, mas todos ao seu redor. O que haveria por trás daquele sorriso enigmático de Miguel? E, principalmente, quem estava realmente dirigindo os fios em todo esse drama? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. O homem ameaçador ficou parado na porta, como uma sombra que queria engolir tudo. O silêncio apertava, e o coração de Ricardo parecia prestes a saltar do peito. Ele olhou para Miguel e Bruno, buscando apoio nas expressões deles, mas viu apenas medo e incerteza. "O que você quer?" perguntou Ricardo, tentando fazer a voz sair firme. "Eu quero a verdade, Ricardo." O homem deu um passo à frente, e o cheiro de fumaça e colônia barata invadiu o ambiente. A multidão recuou, murmurando. "Você pensa que pode se esconder? Que dinheiro e fama podem lhe proteger? Você está enganado." Ricardo se virou para Bruno, buscando respostas. Mas Bruno estava pálido, como se o que ouvia estava atropelando sua realidade, e Miguel permanecia em silêncio, os olhos fixos no homem. "Quem é você?" Ricardo perguntou novamente, sentindo o suor escorrer pela testa. "Meu nome é Rafael," ele respondeu, um sorriso frio nos lábios. "E eu sou o verdadeiro dono do que você chama de vida. A empresa que você construiu, a reputação que tem, tudo isso me pertence. Você só é um ladrão, um usurpador." Os murmúrios aumentaram. "Que loucura é essa?" Alguém sussurrou, enquanto todos olhavam de um lado para o outro. A socialite que antes se opusera a Miguel cobria a boca, os olhos arregalados pelo terror. "Ricardo, isso não pode ser verdade!" Bruno exclamou, sua voz falhando. Nós fizemos um acordo. Eu nunca te traí." "Você é um traidor, Bruno. E sabe disso." Rafael cortou. "Você sabe o que aconteceu naquela noite. E você também, Miguel." A última palavra fez o coração de Ricardo parar. O que Miguel tinha a ver com tudo isso? "Eu não sou só um mendigo, lembra?" disse Miguel. O tom de sua voz agora carregado de uma sabedoria perturbadora. Ele se ergueu como se uma energia diferente o envolvesse. "Toda a história tem dois lados, e você não está pronto para ouvir o meu, Ricardo." Visões de uma noite tenebrosa começaram a dançar na mente de Ricardo. Ele se lembrou de sussurros nas sombras, de promessas que jamais deveriam ter sido feitas. E mais importante, a razão pela qual Rafael o buscava não era só sobre o dinheiro ou os negócios. Era muito mais pessoal. "Você não me procura por causa do meu sucesso." Ricardo começou, suas palavras se arrastando. "Você está atrás do que eu sou, das minhas origens." O olhar chocante de Rafael brilhou como uma lâmina afiada. "Percebeu agora? Vamos falar sobre o que aconteceu na sua infância, os caminhos que você decidiu ignorar." O ar ficou denso. A barbearia parecia um campo de batalha, com a tensão entre passado e presente se entrelaçando de forma explosiva. O olhar dos outros se alternava entre curiosidade e horror. As revelações estavam nascendo, como monstros embaixo da cama. As batidas de Rafael na porta não eram apenas uma tentativa de invadir a barbearia, mas uma incursão a algo que Ricardo nunca quis enfrentar: a sua verdade. "Ricardo, você sabe que não pode correr mais, e eu sei de coisas que podem acabar com você."
Como você se sente por ter deixado todo mundo que ama para trás? As palavras ecoaram como o trovão. O rosto de Ricardo esbranquiçou. Ele se lembrou da festa de aniversário que não foi, da escolha de viver em uma bolha de luxo enquanto sua família se desmoronava. Você não pode saber disso. Ninguém sabe, ele gritou. Mas a reflexão em Miguel dizia o contrário. É hora de encarar seus demônios, Ricardo. Olhe ao seu redor. Todos aqui dependem do seu próximo movimento. Enquanto a confusão crescia e os murmúrios da multidão se tornavam gritos desesperados, Rafael lançou um olhar vitorioso, como se já soubesse que a verdade tinha um preço e que nesta batalha não haveria vencedores. Antes que Ricardo pudesse responder, Rafael puxou algo do bolso da jaqueta, um objeto pesado que reflete a luz. Era uma arma. O mundo parou. Agora, vamos ver quem realmente tem coragem de lutar. Ricardo sentiu o sangue gelar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E a única coisa que ele se perguntou era até onde ele iria para proteger a verdade que tanto temia enfrentar. O homem ameaçador ficou parado na porta, segurando a arma com a mão firme. O ambiente estava tenso, como uma corda prestes a se romper. Ricardo sentiu o coração disparar. Ele olhou rapidamente para Miguel e Bruno, buscando no rosto deles uma resposta. Um plano, mas a expressão de ambos era de choque, como se o tempo tivesse parado. Você não pode fazer isso. Ricardo tentou refutar, sua voz tremendo. Mas Rafael apenas sorriu. Um sorriso frio que não chegava aos olhos. Posso e vou. Você acha que pode escapar das consequências do que fez? Você se esqueceu de quem você realmente é. A multidão murmurava. O pânico pairava no ar. Alguns começaram a se afastar, como se quisessem fugir da tempestade que estava prestes a se desenrolar. Então, antes que ele pudesse reagir, Miguel deu um passo à frente. Espere, você não precisa chegar a isso. Podemos resolver de outra maneira. Sua voz era decidida, mas o medo ainda estava lá, grudado como uma sombra. Rafael focou em Miguel, avaliando-o como se o visse pela primeira vez. Você gostaria de pensar que pode me ensinar alguma coisa, mendigo? A ironia escorria de suas palavras. Você não sabe o que está envolvido aqui. Miguel respirou fundo, levantando a mão em um gesto de paz. Eu sei mais do que você imagina. E também sei o que você realmente procura. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se escancarou novamente, e uma mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes entrou. Ela estava ofegante, mas sua presença era magnética, como se tudo ao seu redor se curvasse à sua vontade. Rafael, ela gritou, sua voz ecoando, cortando a tensão como uma faca afiada. A figura de Rafael hesitou, encarando a mulher. O que você está fazendo aqui, Clara? A surpresa em sua voz era inegável, e as palavras trouxeram um novo tipo de tensão ao ambiente. Clara avançou, seus olhos fixos na arma em sua mão. Você não pode continuar com isso. Você não precisa mais ameaçá-lo. Você sabe do que aconteceu. E você sabe que eu não estou sozinha. Um murmúrio percorreu a barbearia. Ricardo aproveitou para intervir, tentando entender as ligações entre aqueles personagens. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Eu sou a chave para entender todo esse drama, Ricardo. Ela respondeu, passando os dedos pelo cabelo nervosamente. E você também, Rafael. O que você está fazendo não vai acabar bem para ninguém. Você se meteu no que não entende, Clara. Rafael respondeu, sua voz tensa. O olhar dele se encheu de raiva, mas havia também uma fraqueza. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Clara estava calma, mas havia um brilho nos olhos. Você não é aquele homem. Não mais, Rafael. Pense nas escolhas que fez. Pensou no que deixou para trás?
As palavras dela pareciam perfurar a armadura de Rafael. Ele hesitou, olhando para a arma, para Miguel, para os rostos aterrorizados da multidão. "Chega! Você não sabe do que está falando!" gritou. Mas sua voz falhou, como se o peso de suas ações estivesse finalmente começando a aterrissar sobre seus ombros. "Eu sei que nós dois temos segredos, Rafael. Segredos que, se expostos, podem colocar tudo em risco." Clara começou, mas Rafael interrompeu. "Você não pode." A súplica na voz dele era palpável. "Você não pode me ameaçar. Não agora." Ricardo sentia que tudo estava em um ponto de ebulição. Miguel se adiantou ainda mais. A presença dele se fortaleceu, como se ele pudesse absorver o caos. "Clara, o que você sabe que pode mudar isso? O que ele pode perder?" Clara hesitou, mas então olhou profundamente nos olhos de Rafael. "Eu sei quem você realmente é. Sei do tempo em que éramos amigos. Antes de você se perder, antes de ser esse monstro." As últimas palavras dela eram como uma bomba reverberando em toda a sala. A tensão tornou-se insuportável. Os murmúrios na multidão aumentaram. O que estava por trás dessa relação? O que Rafael havia feito no passado que poderia estar agora à beira de ser exposto? "Você não pode fazer isso", Rafael disse, sua voz baixa, mas as mãos trêmulas. "Não agora." Mas Clara já havia lançado a pergunta no ar como fogo. O que mais estava escondido nessa história? O passado deles voltava como uma tempestade, prestes a destruir tudo. Ricardo sentiu um nó na garganta e um arrepio na espinha, enquanto olhava para a cena que se desenrolava. A verdade de cada um ali poderia mudar tudo. E ele estava no centro de um furacão que ele mesmo ajudou a criar. O que seriam os próximos passos? O que aquela revelação significaria para todos eles? E, principalmente, até onde a lealdade poderia ir? Ricardo sentiu a tensão à flor da pele. Rafael, com a arma na mão, e Clara, desafiadora, estavam prestes a colidir em um intenso confronto. Ele mal conseguia acompanhar tudo. "O que você sabe, Clara?" perguntou, sua voz tremendo entre medo e esperança. "Por que você está aqui?" Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com uma determinação que fez o coração de Ricardo acelerar. "Por que você está prestes a perder tudo, Ricardo? A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde demais." O olhar dela se virou novamente para Rafael, e a tensão cresceu. Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, a porta da barbearia foi arrombada de novo. Um grupo de homens entrou. Deste lado estavam armados, somando-se ao caos. O ambiente se tornava ainda mais surreal. Os gritos começaram. "Fujam! É uma emboscada!" Alguém gritou entre o pânico que se espalhou. Rafael, agora cercado e claramente em desespero, voltou sua atenção para os novos visitantes. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Ele esbravejou, a voz ficando nervosa. As pessoas começaram a correr e se esconder, mas Ricardo ficou paralisado. "Rafael, não!" "Silêncio!" gritou um dos homens armados, fazendo o coração de todos parar. Ele apontou a arma para Rafael, que parecia ser o alvo da fúria deles. "Você se meteu em encrenca, e agora está acabando com todos nós." Foi nesse momento que Miguel, sempre em segundo plano, decidiu agir. Com um movimento inesperado e ágil, ele avançou para cercar Rafael, como se estivesse protegido por uma força interior que nenhum deles entendia. "Esperem, se vocês estão atrás dele, então você ainda não sabe o que realmente está em jogo." Miguel gritou, seu tom firme. As vozes se misturavam em gritos amedrontados. A barbearia
Era uma verdadeira tempestade. Mas o que Miguel disse tinha um impacto. Os homens armados hesitaram e o clima pesou. A incerteza fez com que todos parassem para ouvir. Você não fuma maconha, não é? Disse um dos homens, parecendo confuso. O que você quer dizer com isso, mendigo? Miguel olhou para Ricardo, e o olhar compartilhado entre eles parecia irradiar uma conexão profunda. Rafael e eu temos um passado em comum, ele começou. E você não sabe a verdade sobre o que ele esconde. Algo muito mais sombrio do que você imagina. As revelações pairavam no ar, estonteantes. Os homens armados começaram a sussurrar entre si, suas expressões se distorcendo em descrença. O que você quer dizer com isso? Ricardo não conseguia entender. O que Miguel sabia que todos nós ainda não conhecíamos, e como isso afetaria a todos. Ele se virou para Clara, que também estava em choque. O que significa isso, Clara? Mas então, com um grito cortante, Miguel declarou: Rafael não é apenas um acerto de contas. Ele é parte de algo maior. O que vocês estão fazendo hoje está ligado ao que aconteceu no passado de Ricardo e nos meus próprios segredos. O tempo pareceu parar. O silêncio tomou conta da barbearia, como se todos respirassem a mesma tensão. O olhar de Rafael estava gelado, mas um sorriso inquietante brotou em seus lábios. Você, idiota, não me faça perder o controle. E então, como se tudo tivesse sido programado, um dos homens armados disparou a arma, mas não em Rafael, e sim em direção a Miguel. O barulho ecoou pelo ambiente, e o impacto foi instantâneo. Miguel caiu no chão, enquanto todos ficaram paralisados, em choque. O mundo desmoronou ao redor deles. Ricardo gritou: Não, Miguel! O homem que disparou sorriu, mas suas feições perderam a confiança. Agora, todo o foco estava em Miguel, no chão. O tempo parecia se arrastar enquanto todos tentavam processar o que havia acontecido. O que isso significaria para Ricardo, para Rafael e mesmo para Clara? O sangue empapava o chão da barbearia, e a verdade, antes nebulosa, agora se mostrara de uma maneira brutal. O que realmente estava em jogo? O que mais estava prestes a ser revelado? Essa era a última vez que Ricardo poderia correr. As cartas haviam sido jogadas. E agora o jogo realmente começara. Miguel caiu no chão. A dor aguda pela bala disparada o fez gemer. O pânico tomou conta da barbearia. Não! Miguel! Ricardo gritou. Seu coração disparando, como se fosse um tambor prestes a estourar. A adrenalina correu por suas veias. Ele se lançou em direção a Miguel, mas Rafael interveio, apontando a arma para ele. Mantenha-se longe. Isso não é com você. Rafael rosnou, olhando rapidamente para o grupo que invadiu a barbearia, com expressões de surpresa e terror. Os homens armados agora estavam divididos, alguns prontos para atacar, e outros hesitando, como se o que estava acontecendo não fizesse sentido. O caos assolava a sala. Você não precisa fazer isso, Ricardo suplicou, mas era como tentar conversar com uma montanha. Rafael estava em seu próprio mundo, os olhos fixos em Miguel, que se contorcia no chão. A energia da barbearia era um campo de batalha, cada um buscando uma maneira de sobreviver. Ponto. Clara ficou paralisada, mas em seu olhar havia uma determinação crescente. Rafael, basta. Pense na sua vida.
Pense no que você realmente quer. Sua voz atravessou o barulho, mas Rafael parecia distante, como se estivesse em uma realidade paralela, absorvido por um desejo cego de vingança. No chão, Miguel piscou, tentando revelar um sorriso. Ricardo, fique calmo. Ele não é o que parece, disse ele, a respiração difícil. Aquilo bateu forte no peito de Ricardo. Como alguém poderia saber mais de Rafael do que ele mesmo? A confusão preencheu o ar. O momento estava carregado de revelações prestes a explodir. Rafael tinha um passado obscuro? O olhar hesitante começou a se misturar com a raiva. O que Miguel sabia que os outros não? E por que a coragem dele crescia mesmo em meio à dor? Se você falar, se você contar, tudo poderá acabar bem. Clara implorou, avançando um passo. A bravura dela cutucou Rafael, que parecia perder a compostura. Ele olhou para ela como se rompendo um feitiço, a raiva se transformando em vulnerabilidade. Não, você não sabe a verdade, Rafael gritou, balançando a arma involuntariamente. Isso não é só sobre mim, ... É sobre tudo o que pode vir a acontecer. Você não pode entender. Nesse instante, algo ainda mais inesperado aconteceu. O grupo armado, que parecia estar apenas ali para completar o quadro de terror, inclinou-se para frente. O líder deles, um homem alto com um olhar feroz, levou a mão ao bolso de sua jaqueta e puxou outro objeto, um pendrive. É isso que você quer, Rafael? Disse ele, a voz suave, mas firme. O que está guardado neste dispositivo é muito mais valioso do que qualquer vingança. A tensão cresceu como uma sombra se aproximando, deixando todos sem fôlego. A revelação era um golpe súbito. Ricardo olhou confuso. O que um pendrive tinha a ver com toda aquela confusão? O homem continuou. Informações. Você já teve acesso a elas. Isso é o que você esconde e é o que o leva a essa loucura. As pessoas que estão atrás de você têm interesse neste pequeno dispositivo. Rafael deixou a arma pender, seus olhos vulneráveis agora. Você não pode. Mas a ação levou à confusão. Um grito ecoou quando alguém na barbearia decidiu correr em pânico. A multidão, uma vez estática, agora se dispersava. O cenário mudava, e o clima que antes era de aperto se tornava de desespero. Assim, o pendrive caiu do homem, deslizando pelo chão. Peguem ele! Gritou Rafael, mas a sensação de perda e medo era sufocante. Todos olhavam para a pequena peça de tecnologia, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que estava gravado ali? Enquanto o silêncio tomava conta, Miguel, com uma força que surpreendeu a todos, arrastou-se para a frente, estendendo a mão em direção ao pendrive. Não, isso não pode acabar assim, ele murmurou, a dor quase em sua voz. O que está nisso mudará tudo. O tempo parecia arrastar. As conversas se tornaram sussurros frenéticos. E Ricardo percebeu que aquela robótica de segredos estava prestes a acabar numa verdadeira catástrofe. Clara olhou para Miguel, enquanto Rafael, agora tomado de desespero, estava à beira de quebrar. Se você pegar isso, não terá como voltar atrás, Miguel. Ele gritou. Era um verdadeiro campo de batalha emocional. E o que estava em jogo superava qualquer um. O amuleto da verdade estava quase ao alcance, mas poderia custar tudo. O que mais estaria escondido naqueles bytes de informação e qual o preço que todos teriam que pagar? Ricardo se lembrou de seus próprios segredos, de suas escolhas. Tudo estava prestes a vir à tona. O que aconteceria se o pendrive caísse nas mãos erradas? A pergunta ecoou ao redor, e o chão tremeu sob os pés daqueles que ali estavam.
O que mais estava prestes a ser exposto, além dos segredos guardados. A barbearia tornou-se mais do que um salão. Era um campo de batalha, onde luas e sombras se cruzavam. E enquanto Miguel se movia, um novo choque se desenhava, e o futuro permanecia inteiramente desconhecido. Miguel, ainda no chão, olhou para Ricardo com um brilho nos olhos que misturava dor e determinação. O pendrive estava ao seu alcance e, de alguma forma, ele sabia que aquilo poderia mudar tudo. Ele se arrastou lentamente, a mão direita esticando-se em busca do pequeno objeto que poderia conter segredos devastadores. Não! Miguel! Ricardo gritou novamente, sua voz cheia de desespero. As palavras de Miguel atormentavam sua mente. Era um risco que poderia acabar com tudo. Mas Miguel já havia se levantado, uma força que parecia vir de um lugar profundo. Ele tocou no pendrive, e então um grito cortou o ar. Um dos homens armados pareceu entrar em pânico. O que vocês estão esperando? Peguem ele! Ele disparou em direção a Miguel, mas tudo se transformou em um borrão, como se o tempo tivesse parado. Então, aconteceu. A porta da barbearia se abriu abruptamente, e uma figura envolta em sombras entrou. Era um homem com um capuz. Seus olhos penetrantes miravam direto para Ricardo. "Já chega!" gritou, e o tom de sua voz era perigoso. Ele confrontou Rafael e trouxe algo consigo. Ricardo não sabia o que esperar. "Quem é você?" Rafael perguntou, seu olhar chocando-se com uma nova presença. O homem se aproximou, seus passos pesados, e ergueu uma mão, oscila entre antagonismo e proteção. "Eu sou a verdade que você tem tentado enterrar." Ele puxou um documento de sua jaqueta. "E você vai ouvir o que eu tenho a dizer." O grupo armado hesitou, confuso com a mudança súbita. O clima havia mudado, e a tensão emanava como ondas. O homem sem rosto olhou para cada um deles, gravando a cena na memória. E quando chegou a vez de focar em Miguel, Ricardo sentiu seu coração parar. "O que você sabe, Miguel?" ele perguntou. O silêncio na barbearia era palpável, e Miguel, em vez de se retrair, sorriu levemente. "Eu sei quem você é. O homem que detém todas as respostas." Miguel ergueu a cabeça, determinado. O olhar entre os dois parecia carregado de um entendimento mais profundo. O homem encapuzado balançou a cabeça, como se estivesse concordando com algo ainda mais profundo. "Você precisa saber de onde veio tudo isso. Você só está vendo uma parte da história." Ricardo sentiu um frio correr pela espinha. "O que está acontecendo?" ele pediu, a voz tremendo. O homem olhou para ele. "Você gostaria de saber a verdade sobre seu passado. A verdade que Rafael tentou esconder." E neste momento, Miguel começou a conectar as peças. Quando ele fez, tudo fez sentido. "Você não é só um mendigo, não é? Você se chama Luiz. Você é o irmão que desapareceu." A revelação soou como um trovão em meio ao caos. A barbearia parou. Rosnados, palavras sem palavras. Todos ficaram imóveis, surpresos com a revelação bombástica. O impacto da verdade se espalhou pela sala. Os olhares se arregalaram, e até o próprio Rafael esqueceu a raiva por um momento. "Não, não pode ser. Isso não é verdade." Ele começou a recuar. A incerteza se refletia em seu rosto. "E agora, Rafael? O que você vai fazer?" O homem sem rosto, possivelmente Luiz, questionou calmamente, a intensidade de suas palavras cortando a confusão. A tensão estava em seu pico. Miguel, ou melhor, Luiz, estava desafiando Rafael.
enquanto a barbearia parecia ter se transformado em uma arena de verdades e mentiras. O que mais estava por vir? O que mais Luís sabia que poderia mudar o destino de todos aqueles presentes ali? As perguntas reverberavam em todas as direções. As cores da cena, uma vez vibrantes, agora eram sombras opacas de insegurança. Ricardo, com o coração na mão, não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. A verdade tinha um preço, e todos na barbearia estavam prestes a pagar por isso. O que Luís traria à luz? E mais importante, Rafael conseguiria escapar dessa? Miguel, ou melhor, Luís, estava agora de pé, a verdade revelada flutuando entre eles como uma sombra pesada. O silêncio era absoluto. Ricardo sentia o sangue bombear nas têmporas. Irmão, é isso mesmo que você está dizendo? A incredulidade ecoava em sua voz. Cada palavra era um golpe. Você teve que ter suas razões, Luís disse, tentando manter a calma enquanto as lembranças cresciam como fantasmas ao redor. Rafael, no entanto, já não conseguia esconder a vulnerabilidade em sua expressão. A raiva que o dominava começava a desvanecer-se ao ver a fragilidade de tudo o que havia construído. Mas tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de barulho ao fundo, uma verdadeira rachadura no tempo, quando a outra porta da barbearia foi arrombada. Ricardo se virou e seus olhos se encontraram com uma figura imponente. Era um homem alto, com uma máscara e um capuz jogado sobre a cabeça. A multidão parou novamente. Um abismo de medo se formou. "Todos vocês!" gritou o estranho, a voz misturando-se com os ecos da confusão. "A festa acabou. Agora é hora de pagar o preço." Uma onda de terror atravessou a sala. O homem mirou diretamente para Rafael, seus olhos resplandecentes como lâmpadas. "O que você fez não vai ficar impune. Está na hora de encarar as consequências." Ricardo, tentando juntar os pedaços do que estava acontecendo, sentiu uma náusea apertar seu estômago. Ele olhou para Luís, que também estava paralisado, e para Rafael, que limpou o suor da testa, parecendo desmoronar. Mas o que havia em volta da figura encapuzada? O que ele sabia? "Você vai se arrepender por ter cruzado meu caminho", Rafael gritou. Mas o homem com a máscara apenas riu. Um som frio que fez os músculos de todos se contraírem. O pânico tomou conta. As celebridades e socialites começaram a gritar, avaliando a possibilidade de escapar. "Fujam!" alguém berrou. Mas o novo arrivante estava em controle da situação. Então, o homem lançou um objeto para o chão, e o barulho ecoou como um estouro. "Explosivos?" Todos gritaram, alguns caindo, outros correndo em direção à saída. Mas as portas haviam se trancado. "É tarde demais. Todos aqui estão presos." O terror tomou conta da barbearia como um incêndio em um campo seco. Ricardo, sentindo a adrenalina correr, olhou para Luís. "O que está acontecendo? Quem é esse homem?" As perguntas saíram tumultuadas de sua boca, enquanto a realidade parecia escorregar entre seus dedos. "O passado está voltando para nos assombrar, Ricardo. Eu fiz uma escolha, e agora tudo isso está vindo à tona." Luís gritou em um misto de raiva e desespero. Rafael balançou a cabeça, pálido, como se tentasse absorver todos os impactos. Mas foi a figura encapuzada que falou novamente, com um sorriso sádico. "Você pensou que poderia escapar, Rafael? O que você deve, eu vou cobrar, e não vou me importar com os inocentes que estão em seu caminho." O homem avançou,
e os olhares se tornaram instantaneamente pesados, carregados de um medo opressor. Dessa vez, porém, não foi a arma que roubou a cena, mas uma pequena câmera de segurança que se acendeu. Uma porção de luz que iluminou o canto da barbearia. Vocês estão sendo gravados, e o mundo vai saber da verdade por trás de Rafael e suas mentiras, gritou a figura, agora claramente imperturbável diante do caos. Um uivo de espanto percorreu a multidão, e Ricardo, levando a mão à boca, sentiu um nó se formar na garganta. O que mais ele esconde? O que mais pode vir à tona? As perguntas dançavam em sua mente em frenesi, e o peso da realidade começava a desmoronar ao seu redor. Você não pode fazer isso, Rafael disse, a voz mais baixa, quebrada. O homem encapuzado deu um passo à frente, e o ambiente pareceu congelar em um clímax devastador. Eu já fiz, e quem se opõe será mostrado a verdade nua e crua, ele gritou. O silêncio então desceu como uma neblina densa, enquanto os rostos na barbearia se contorciam entre pavor e expectativa. A vida que Ricardo havia construído, as mentiras que todos carregavam, estavam à beira de se expor. E o que viria depois? Que segredos horríveis seriam revelados? Ricardo engoliu em seco, aterrado com a ideia de que tudo o que ele pensou ser real poderia ser uma armadilha montada meticulosamente. E no fundo, a única certeza que tinha era que a verdade estava prestes a explodir de uma forma que iria mudar tudo. A tensão na barbearia era palpável. O homem encapuzado, com uma presença ameaçadora, fez todos respirarem fundo. Ele encarou Rafael com olhos de aço, enquanto a multidão se ajustava à nova realidade que se desenrolava. O que você fez não vai passar batido. É hora de pagar suas dívidas. Rafael, antes tão confiante, agora tinha uma expressão que misturava medo e raiva. Você não sabe com quem está lidando. Ele tentou se esquivar, mas a verdade tinha sempre um jeito de vir à tona. E Luiz, mesmo ferido, tinha uma força que não podia ser ignorada. Ela vai vir à luz, Rafael, Luiz gritou, apoiando-se em uma mesa, a dor no corpo apenas um eco distante. Você não pode segurar isso para sempre. As palavras de Luiz ecoaram pela barbearia. O clima estava tenso, e a presença do homem encapuzado criava uma repressão angustiante. Não subestime o que eu tenho aqui, ele disse, jogando um arquivo para a mesa. Isso contém tudo. Os seus segredos, Rafael. Está tudo aqui. E agora, o resto do mundo vai conhecer a verdade. Ponto. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de pânico. A tensão crescia. Todos sentiam que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo, assistindo tudo de um canto, sentiu o coração disparar. Ele sabia que a vida que construiu estava em risco. Toda a sua identidade, seu sucesso, tudo poderia desmoronar. Chega! Rafael gritou, e a feição de quem um dia foi ousado agora se mostrava vulnerável. Você não pode fazer isso. Eu não posso deixar que você faça isso. Ele olhou para Luiz, como se fosse o fim do mundo. Você sempre teve escolhas, Rafael, Luiz respondeu. Oh, e agora você vai ter que encarar as consequências. Ele se apoiou nas costas de uma cadeira, a dor visível, mas a determinação era ainda mais forte. Então, a figura encapuzada começou a andar lentamente em direção a Rafael. Eu não estou apenas aqui para revelações, mas também para encerrar isso de uma vez por todas. O que você fez precisa de reparação. Como um filme em câmera lenta, Rafael ergueu as mãos, mas não para atacar. Era um gesto desesperado. Por favor, não! Pense nas pessoas. Pense em mim. O homem encapuzado teve um brilho nos olhos, como se tudo estivesse se encaixando.
Ele lançou o pendrive sobre a mesa, próximo a Luiz e Ricardo. A verdade do passado vai vir à tona, e eu não posso fazer isso por você. Apenas revele tudo. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Luiz e Rafael, como se esperassem que um dos dois falasse. O momento parecia eterno. E finalmente, Luiz, com toda a força que lhe restava, falou: Rafael, a vida é sobre decisões, e você fez suas escolhas. Rafael parecia um homem derrotado, envolto em suas mentiras. Tá tudo acabado. Ele sussurrou, os olhos marejados. E assim, sem olhar para trás, Luiz afirmou: a verdade é libertadora. Vamos colocar tudo em pratos limpos. Com um gesto brusco, ele pegou o pendrive. O flash da esperança passou pelo olhar dos presentes, uma fagulha de coragem ressurgindo. Os homens armados, antes ameaçadores, agora hesitavam. Eles perceberam que a verdade tinha um poder maior do que a força. Ricardo, finalmente, sentiu que poderia respirar. E enquanto todos esperavam ansiosamente, o mundo ao redor começava a se reconfigurar. Você está preparado? O homem encapuzado perguntou. E a pergunta pairou no ar, carregada de expectativa. Preparado para enfrentar as consequências eu estou, respondeu Luiz, firme. A multidão parecia respaldar Luiz ali, em ato de resistência. A barbearia, que era um lugar de vaidade e superficialidade, agora se tornara um símbolo de coragem e transformação. Enquanto a verdade surgia, um novo capítulo se abria para todos. As luzes da barbearia ainda brilhavam, mas agora era pela verdade, pela autenticidade. Ricardo, Luiz e até mesmo Rafael, que antes eram prisioneiros do próprio passado, agora tinham uma chance de se redimir. Uma onda de esperança varreu o espaço, e mesmo em meio ao caos, havia um pequeno alicerce de confiança sendo construído. A vida, com suas complexidades, continuava, e com ela, os desafios vindouros. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem aí.